O sertão é viável até porque tem uma gente muito resistente e com capacidade de adaptação às mais várias situações. Ainda tem gente que insiste em permanecer aqui e que acha, que acredita que é possível a gente conviver aqui. A gente pega, arranca o caruá, tira a fibra, quando acabar enrola a trança dele, bate com o macete para ele ficar bem macio, bota no sol para ele enxugar, depois dele seca que o cabo vai trouxer a corda. Dá para fazer pai marrede, fazer a corda, fazer a bolsa, faz o bisaco, tudo o caruá o cabo faz dele. O caruá é uma planta típica da caatinga. Precioso no passado, hoje não vale quase nada. O sisal, que é o agave lá da Paraíba, que é o sisal, e nem o caruá, que tinha várias usinas do caruá, também não dá mais lucro, nem produz riqueza para o nordestino, porque ninguém compra. Foi substituído pela fita sintética. Outras plantas e outros tipos de vegetações nativas foram, com o tempo, destruídas, né, sendo esquecida pelo nosso povo por conta das influências, de várias influências culturais que acabaram fazendo com que a gente mudasse alguns hábitos, né? E hábitos interessantes, hábitos que muitas vezes garantiam a sobrevivência aqui no semiárido. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. A de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. A de tentar despertar terra sempre mais extinta. A de querer arrancar algum roçado da cinza. Ele vai trabalhando aqui por lá, um dia na diária assim, trabalhando na avulso e vai tentando ver se a gente passa, né? Mas é uma vida, como se diz, comparando, fazendo aquela má comparação, é uma vida assim, quase como um sistema, uma vida de bruto, né? De um raciocínio, um bicho bruto. A seca chegou, como se anuncia quase sempre, quase todos os anos que se fala em seca. E nunca se enfrenta o problema da seca da maneira que tem que ser enfrentado. A seca, ela vai existir sempre. É o único fato de toda a nossa vida nacional ao qual se possa aplicar o princípio da previsão. Só nos impressiona quando aparece. É uma eterna e monótona novidade. É preciso que a gente estude nas escolas, sobretudo os jovens e adultos, que a seca não é um castigo de Deus. É um fenômeno que a gente tem de enfrentar e que outros povos conseguiram superar e conviver com esse fenômeno. Como é possível conviver com a seca? A caatinga, vegetação nativa do semiárido, tem mecanismos. As árvores perdem as folhas e praticamente morrem durante um tempo, reduzindo a necessidade de água. Os cactos, em vez de folhas, têm espinhos que dificultam a evaporação. Ao garantir a própria sobrevivência, essas plantas reduzem a agonia dos sertanejos. No Pino dos Verões, um pé de macambira é para o matuto sequioso um copo d'água, cristalina e pura. A minha avó comia porque era a única coisa que tinha era macambira. O facheiro, o xique-xique, a coroa de frade, a palma, servem de alimento para o rebanho e até para as pessoas. A gente corta esses galhos assim lá em cima, o galho novo, aí já faz doce também dele. Doce, E depois ele também tem uma frutinha, a frutinha dele é pequena, mas é boazinha, boazinha também. Sem valor nutritivo para os sertanejos, esses frutos da caatinga são chamados de comida brava e guardam um sinal precioso, a flor do mandacaru. O mandacaru, quando for na seca, é sinal que vai chover no sertão. Juazeiro, facheiro, mandacaru, fé em Deus, fé na vida, fé em tu. Fé em Deus, fé na vida, fé em tu. A ideia de que o sertanejo precisa aprender a conviver com a seca não é nova. O sertanejo deve aguardar a seca com o mesmo espírito de previdência com que o europeu aguarda o inverno.
O problema é que a própria miséria em que vive o sertanejo dificulta o surgimento desse espírito. Associações comunitárias, cooperativas e conselhos municipais de desenvolvimento buscam mecanismos para tentar tornar viável a vida no sertão sem agredir o meio ambiente. Há ainda cerca de 100 ONGs trabalhando no semiárido para melhorar a convivência do sertanejo com a terra. Para que, conhecendo o semiárido, as pessoas compreendam que, como qualquer outro ecossistema, tem vulnerabilidades, tem potencialidades, mas que, sobretudo, é possível ter uma vida digna e sustentável nessa região, apesar desse fenômeno de escassez de chuva em períodos relativamente irregulares. Viver no sertão exige habilidade e resignação. Saber que a cada 10 anos, em 7 deles, não dá para ter uma boa colheita. Saber que não se pode depender muito de chuva e que é preciso escolher criar animais capazes de resistir à seca. Os bodes suportam a escassez de água. E se não tiverem pasto, comem o mato mesmo, aproveitando até 70% da caatinga. Quem cria aqui em torno de 50 animais, não abandona o campo não, porque a cada 15 dias ele vende uma cabeça e faz as compras daquele período e vai levando. Tem que viver assim mesmo, vendendo um cabrito no dia que dá certo e tirou o dinheiro da aposentadoria e comendo. Se o cabo não tiver com o que segurar ele, não vai não, quem morre. Nasce, a miúça que nasce, morre tudo. Aí o cabo não tem condição de comprar o mantimento para eles. E água também é difícil demais. Quando chegar o tempo da seca, aí cadê água? Se acaba buraco por todo canto, não dá água e pronto, aí fica difícil. A pessoa tendo água, tem tudo. O comer é mais fácil, a pessoa tendo um pedaço de rapadura e tendo água, a pessoa bebe 3 copos d'água, já se passa. Água para todos ainda é um sonho. Com os açudes públicos secos, uma alternativa para tentar armazenar a água da chuva é a cisterna. Em comunidades carentes, está se popularizando a construção de um modelo de cisterna de placa, um reservatório redondo que pode armazenar até 16 mil litros de água. A chuva aqui foi pouca, né? Mas nos canos aqui pegava. Sempre pegava um pouquinho. Não é muita não, mas pegava aqui devagarzinho só a gente ia usando para beber. Quando não tinha cisterna, o pessoal pegava água de açude. E geralmente a água de açude não é limpa como a água de uma cisterna, né? Porque a água de açude, quando tem, é de má qualidade. Ela é de fácil construção. Os próprios agricultores e agricultoras, mesmo aqueles que não são pedreiros, têm aprendido a construir e a dominar a tecnologia. Uma outra vantagem é que a cisterna fica pertinho de casa e em ficando próximo da casa, economiza tempo, economiza esforço das donas de casa, das crianças, que geralmente são quem fazem esse trabalho de manutenção da água da casa. É impossível andar 10 quilômetros nas estradas do semiárido nordestino sem passar por uma ponte sobre um rio que secou. Eles são temporários, mas normalmente não é preciso cavar muito para encontrar água no leito seco do rio. São as cacimbas, que secam depois de longos períodos de estiagem, em parte por causa da evaporação. Uma alternativa para fazer a água do subsolo durar mais é a construção de pequenas barragens subterrâneas. Cadê a água dessa barragem? A água dessa barragem está guardada embaixo desse chão. Aqui está a umidade necessária para permitir atividades agrícolas, consumo de água e tudo mais que seja necessário com a água que está guardada no subsolo, por um procedimento que é um truque que se faz com a natureza. Aqui corre um rio, nós barramos discretamente o rio e fazemos isso para guardar água e criar condições de sobrevivência aqui.